Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do New Wave Catholic. Eu, Mariana, Miriam Deluomo, estamos aqui hoje para uma conversa muito profunda, muito importante para a nossa igreja, né? Temos com muita alegria um convidado, um grande amigo nosso, Padre Anderson Alves, lá de Petrópolis, do Brasil. Por isso vocês vão reparar que esse podcast hoje está sendo gravado, né? Nós estamos aqui no nosso estúdio, o Padre Anderson está lá em Petrópolis. E Padre Anderson, ele é mestre e doutor em filosofia e também em teologia. Por isso convidamos ele para essa conversa, para a gente aprofundar um pouquinho mais o que é teologia, qual é a importância da teologia para nós leigos, para a igreja, o porquê que nós cristãos, católicos, é importante conhecer o que significa teologia. Vamos aprofundar e vamos entrar um pouquinho mais profundo nessas águas profundas hoje. E nada melhor, nem ninguém melhor do que o Padre Anderson para explicar para a gente hoje esse tema. Padre, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje, mesmo que seja de longe, mas estamos aqui graças à internet. Muito obrigado, boa tarde, boa noite para vocês. Eu que agradeço muito o convite. Graças a Deus podemos nos falar nesse meio, né? Então, muito obrigado. Nós já tivemos um podcast no começo e hoje é o nosso segundo, graças a Deus. Eu agradeço muito o convite, a amizade de vocês, a confiança. Obrigado mesmo. Amém. Padre, o senhor também é professor, né? Também na universidade. Sim, sou professor aqui na Universidade Católica de Petrópolis, estou agora atualmente como coordenador do curso de filosofia. Também dou aula aqui na teologia, aulas de teologia moral. Estudei mestrado em teologia moral em Roma, Uhum. fiz doutorado também em filosofia. E também dou aula aqui na Faculdade de Educação. Nós temos aqui programa de mestrado e doutorado. E já estou há 10 anos trabalhando na Faculdade de Educação, graças a Deus. Ano que vem, se Deus quiser, tem duas alunas minhas que defendem sua tese de doutorado. Já tem dois alunos que defenderam tese, agora tem mais dois, se Deus quiser, que vão defender a sua tese de doutorado. Então, é uma alegria para a gente. Normalmente o curso de teologia tem que ser seminarista ou não? Todos podem fazer. Não, para todos, né? O curso aberto para todos. Um curso universitário para todos que Sim, tenham interesse. Claro, acaba que na prática a maior parte dos alunos são seminaristas que se preparam para o sacerdócio. Tem também, às vezes, diáconos permanentes e religiosos também, religiosos. Mas é aberto para todos, né? Teologia é uma disciplina católica, é uma disciplina teológica, desculpa, é uma disciplina científica, é um curso científico, então é sim, aberto para todos que queiram estudar. Então, muito bem. Tá. E, padre, assim, para quem está ouvindo, então, para a gente começar a nossa conversa, eu ia perguntar para o senhor até para explicar, assim, de uma forma para leigos mesmo, vou pedir para o senhor, assim, sim, de uma forma simples, né, o que é teologia, primeiro, para a gente entrar nesse assunto. sim. Bom, o nome diz: teologia, estudo sobre Deus. O objeto da teologia é Deus. Estudamos, refletimos sobre Deus. Claro, dentro de uma concepção de Deus, no caso, nossa concepção da teologia católica, dentro do catolicismo. É, vamos dizer assim, nós que somos batizados, somos cristãos, somos católicos, nós recebemos três grandes dons no batismo: fé, esperança e caridade. Então começamos a ter a fé, pensar como Cristo, esperança, esperar a recompensa de Deus que virá no final da vida. A fé nos dá essa certeza do encontro com Deus final. E a caridade é o fim da nossa vida. Nós já somos nesse mundo quanto filhos de Deus amados, mas esperamos o encontro com o amor pleno, né? Isso será a vida eterna. Então, a vida cristã é uma vida de fé, esperança e caridade. A teologia é o desenvolvimento da vida de fé. A fé, todos nós temos, recebemos no batismo, Sim. nós vamos progressivamente crescendo, recebemos como uma semente, a semente do reino, que é pequenininha e que vai crescendo. É, Então, quando nós. Desculpa, não, pode não, falar. desculpa, padre, a gente vai cortando às vezes, assim, desculpa, só porque às vezes vai falando e eu perco, assim, um pouquinho, eu vou te cortando de vez em quando, tá? É, assim, não, eu ia te perguntar, porque o senhor falou da fé, justamente. Então, aí eu ia perguntar justamente isso. Por que a importância da teologia para a igreja? A fé só não basta? Sim, a fé precisa ser desenvolvida. Recebemos a fé no batismo, muitas vezes criancinhas, recebemos como uma semente. Precisamos crescer na fé. Para isso, fazemos depois a catequese, recebemos a formação cristã, recebemos os sacramentos, mas a fé não tem um limite máximo. Nós podemos crescer na fé enquanto estivermos vivos. Enquanto tivermos vida, nós estaremos crescendo na fé. A teologia
sistematiza a fé, sistematiza os conhecimentos de fé. E nós temos como base dos conhecimentos de fé nosso o que nós chamamos de revelação. Dentro da revelação, nós temos a Sagrada Escritura, o principal fundamento da nossa fé, temos o que nós chamamos de tradição, que é toda a palavra e a vida cristã que foi transmitida oralmente, todo o Uhum. ensinamento do Senhor, todas as práticas que o Senhor estabeleceu também, isso é a tradição. E o magistério significa o Papa, junto com os bispos, tem um dever de pregar, de anunciar, de esclarecer, de anunciar a fé. Então, esses três elementos são um depósito da fé. A, Que é o que são embasa é o que dá base para esse crescimento na fé, é isso? Exato, São esses são esses os princípios da teologia. A teologia é uma reflexão nossa, humana, mas sobre esses três princípios que são divinos e que provém de Deus, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Então, no curso da teologia, nós ficamos refletindo, pensando. A ideia um pouco é de Santo Agostinho. Nós conhecemos para amar e amamos para conhecer. Nós só podemos amar o que já conhecemos. A nossa fé são princípios, realidades que Deus nos comunica, nos revela, nós conhecemos. Quanto mais conhecemos isso, mais nós amamos. E quanto mais amamos, mais cresce a nossa vontade de de conhecer. conhecer. E isso é um ciclo que não acaba na vida. Verdade. Enquanto estamos vivendo, estamos conhecendo e amando. E amando, conhecendo. É o que Santo Agostinho falava. Conheço para amar, creio para amar, amo para crer. Isso está sempre num ciclo. Por isso, Sim. exatamente, é o desenvolvimento da vida teologal. O conhecimento é a fé. O amor é a caridade. Na vida toda nós estamos fazendo isso. Conhecendo e crescendo no amor. Amando mais, buscamos conhecer mais. E como é que começou isso? Como é que começou a teologia cristã? De onde veio isso? Começou com os apóstolos, com o padre, como é que foi o começo da teologia para a Do igreja, estudo, né? do estudo? Uhum. Começa, claro, de forma basilar, né, principal, com a revelação que os apóstolos recebem e começam a transmitir. Então, eles começam a refletir sobre isso, né? E começam a transmitir isso, primeiro oralmente e depois por escrito. Depois, claro, os apóstolos vão desaparecendo e vão vindo seus sucessores, que Sucessores. são os chamados bispos e padres, e também os leigos. E todos esses vão também refletindo sobre a fé. Aí nós temos no comecinho da igreja umas figuras muito importantes chamadas os padres da igreja, que eram principalmente pastores, bispos ou até mesmo papas, Uhum. que desenvolveram muito a fé no sentido de refletiram muito e falaram, pregaram, escreveram. No começo, principalmente, a obra deles era oral, realmente, era uma reflexão que era pregada. Depois, isso começa a ser colocado por escrito. No começo, a teologia começa como forma de catecismos, pequenos indicações para a vida cristã. Por exemplo, temos um texto muito bonito chamado a Didaqué, que é o ensino dos apóstolos, né? Uhum. O primeiro catecismo da igreja, né? Nós temos ali, depois temos a carta de Ogneto também, outra carta muito bonita que fala como os cristãos vivem, o que eles creem. Depois tem um período da perseguição contra os primeiros cristãos, e aí temos muitos pensadores que fazem obras de defesa do cristianismo, escrevem, às vezes até mesmo ao imperador, Co- defendendo o que é o cristianismo. Os primeiros Começam a teólogos que buscar, escreveram coisas seriam esses, então, escritas? Foi sim, quando são os aconteceu chamados nessa. os padres da igreja, são os primeiros pastores que refletiram a sério a fé, primeiro oralmente e depois por escrito. E Isso, muitas dessas obras nós temos até hoje, escritas, que são um testemunho da tradição e também um dos fundamentos da nossa reflexão. Os padres da isso, igreja são isso a fundamentais. gente está falando de que século? Os padres da igreja vão do século I, dos sucessores dos apóstolos, até aproximadamente o século VIII. Até ali são padres da igreja ainda. Depois do século VIII, aí nós já falamos teólogos. Os grandes mestres são chamados teólogos realmente. É, Os isso. padres da igreja, desculpa, Não, pode falar, padre. os padres da igreja são marcados por algumas características. Primeiro, é, a ortodoxia, eles ensinam a fé reta. Depois, a antiguidade, são muito antigos, ou seja, desde os apóstolos até o século VIII. Depois são marcados também pela santidade de vida.
são pessoas reconhecidas como santos realmente ali dentro da igreja. E depois são autores que foram aceitos por toda a igreja, por toda a igreja, todas as comunidades leram, refletiram o ensinamento desses santos. Se falta um desses 4 critérios, aí nós chamamos de escritores eclesiásticos. Temos alguns desses pensadores muito bons, mas que não foram santos, então são escritores eclesiásticos. Outros que eram muito bons, mas depois se tornaram heréticos no final da vida. Então são escritores eclesiásticos, tá? E Mas esses são esses os 4 escritores critérios. eclesiásticos, de qualquer jeito, eles também fazem parte do estudo teológico, da teologia. Sim, também estudamos. Na parte, assim, né, nós aproveitamos tudo. Os que ensinam coisas verdadeiras, estudamos para aprender. Os que ensinaram erros, estudamos para evitar. É Então, isso que eu ia são perguntar, as... porque então na teologia existem divergências também de Sim, pensamento. Teólogos que sim. pensam uma coisa e tem outros tipos de teólogos que pensam outra coisa. Sim, tem divergência, é possível. Tem coisas que realmente, como estamos lidando com mistérios, muitos elementos são muito. Mistério significa que está acima da nossa inteligência. É um esforço racional por compreender aquilo que está acima da nossa inteligência. Então, Uhum. é muito fácil se equivocar em alguns pontos, é muito fácil você pensar que a fé diz isso, mas na verdade diz outra coisa diferente. Então, quando se tem uma coisa é o erro. Algum teólogo desse pode ter escrito um erro. Agora, se esse teólogo foi corrigido por outros, outros disseram que essa tese era errada, e ele manteve, aí passa a ser chamado heresia. Heresia Ou significa burrice. o erro pertinaz, o erro insistente. A pessoa que erra foi corrigida 3, 4, 5, 6 vezes E e não continua afirmando. muda. É o burro. E continua afirmando. Isso é heresia, Ah, ou tá? teimoso, né, Mariana, para ser mais. É o teimoso. É. E, em Mais geral, educado. são pessoas muito inteligentes, mas que erraram feio e não foram humildes. Porque Tá, errar é humano, né? entendi. Mas agora, insistir no erro, insistir muito no erro, aí é heresia. Aí, realmente, tá? Heresia. Então, mas as heresias servem muito, digamos assim, as heresias servem para a teologia. Servem para purificar, porque trazem problemas, trazem questões que os teólogos têm que refletir. As É que primeiras nem, heresias que nem foram... existe o bem e o mal, né? O mal é importante entender para você também entender o que é o bem, né? Um ajuda o outro Exatamente. né? Não, e até para ser Exatamente. questionado, para ter base para justificar, né, a verdade, Exatamente. não é isso? A fé fica mais sólida, mais firme Sim. quando combate os erros. No começo, houve muitos erros trinitários sobre a trindade, né? Três, mas três o quê? São três deuses, são três pessoas, é um só na verdade, mas a aparência que tem três. Então, tiveram diversas explicações assim. A Trindade começou com quem? Foi com quem foi o teólogo que entendeu sobre a Trindade, falou sobre a Trindade? Então, a Trindade está na Sagrada Escritura, né? É a revelação de Cristo no Novo Testamento é a Trindade. É a Começou com a grande novidade que revelação. ele traz em relação ao Antigo Testamento. Ele explica muito bem, né? Eu e o Pai somos um, quem me vê o Pai. Eu vou, mas Vou não vos deixar. deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. Tá? Tem a Uhum. revelação explícita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está explícita, né? O São Paulo fala, São né? A Paulo. graça de Deus, a comunhão do Filho, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Ele fala isso, nós usamos na missa até hoje, né? Uhum. Então está muito explícito. Jesus, quando sobe ao céu, fala para os apóstolos: ide e ensinai tudo que eu vos ensinei e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Trindade Uhum. está muito explícita no Novo Testamento. Agora, a questão é, Pai, Filho e Espírito Santo, que são, né? São três deuses? Ou é um só Deus? Mas como é que são três e um? Então, aí vem a reflexão. Não, é um só Deus, mas são três pessoas. Essa palavra não está explícita no Novo Testamento. Essa palavra vem pelos teólogos. Os teólogos começam a afirmar o que há de distinto na Trindade são as pessoas. Mas teve alguns que erraram, por exemplo, disseram, não, na verdade, é um só Deus, os três são três aparências. Uma hora Deus se manifesta como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo. Aí os outros falam, não, isso aí está errado. São três pessoas realmente São Tomás de distintas. Aquino, ele não fala alguma coisa em relação a isso? Não, eu tô confundindo. Muito, né? Era isso. Tava lembrando dele quando eu quis perguntar nessa questão de aprofundar. Ele aprofundou Sim, das três pessoas como como único Deus. Todos único. os teólogos, no começo, os 4 primeiros séculos, foram muitas obras escritas sobre isso. Os concílios foram feitos para esclarecer esse tema.
Depois, um outro grande teólogo que faz antes de São Tomás é Santo Agostinho, ele escreve uma obra sobre a Trindade, que são 900 páginas, mas aqui nós temos um grupo de estudos sobre essa obra dele, de Santo Agostinho. Cada semestre nós vemos um livro, são 15 livros sobre a Trindade, cada semestre vemos um. Então, Olha o nosso Papa Leão aí. é também agostiniano, né, o grande estudioso de Santo Agostinho. Então, ele fez isso no século V, Santo Agostinho. E depois foi sempre desenvolvido. São Tomás, já no século XIII, também desenvolve bastante. E sempre, né? Agora surgiu um documento, ontem, se não me engano, que fala dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia. Foi o primeiro concílio que houve na história da Igreja, foi no ano 325. Então, esse ano faz 1.700 anos desse concílio. Aí foi feito um documento que recolhe todo o ensinamento de Nicéia. Então, explica ali, principalmente fala sobre a Trindade, que o primeiro concílio foi sobre a Trindade mesmo. Quer Por dizer, que teve esse concílio? Porque teve um sujeito que errou, o tal do Ario. Ele falou que o seguinte, que Jesus é a primeira criatura feita pelo Pai, é a primeira criatura. Por ele fez todas as coisas, mas Jesus é só criatura, não é Deus. Ele fala é inferior a Deus. Essa foi a heresia do Ario, chamado arianismo. E isso foi muito difundido em toda a igreja. Os teólogos tiveram que se reunir, os teólogos que eu digo são todos os bispos da igreja, no ano 325, na cidade de Nicéia, para debater essa teoria do Ario. E aí ele ficou condenado, a tese dele. Não. Jesus é realmente Deus. Aí surge o credo de Nicéia, que nós usamos na missa, né? Nós falamos lá a resposta ao Ario. Quem é Jesus? Deus de Deus, luz da luz, Deus Deus verdadeiro de verdadeiro, Deus Deus verdadeiro. verdadeiro. Gerado, não criado. Que era o Ario falava que era só criado. Eles falaram, não. Gerado, não criado. Da mesma substância do Pai. Ou seja, Ele é Deus. aproveitou o que ele falou, mas arrumou, melhorou. não, melhorou não, Melhorou, consertou, Sim, né? consertou. corrigiu, né? Corrigiu. Vendo um erro, né? Em geral, os teólogos começam com boa vontade, tentando explicar melhor o tema, né? Mas quando são corrigidos e não corrigem, então são chamados hereges. Mas interessante disso que o senhor está falando é que o pensamento dele não foi excluído. Não, continuou ali, só que foi corrigido naquele ponto, né? Então, nós só rezamos o credo porque teve o Ario. Se ele não tivesse errado nisso, talvez a gente não teria o credo, né? Não, até para que outros não errem mais, né? Exatamente. Para que a gente repita para aquilo ali ficar, né, bem... E essa reflexão vai ser assumida pela liturgia depois. Então, veja, uma reflexão de teólogos depois assumida na liturgia. Que significa o quê? Quando se começa a fazer o batismo, as pessoas, antes de batizar, têm que fazer o credo de Nicéia, têm que afirmar, eu creio, todos os pontos ali. Tá? Se a pessoa não crê, ela não pode ser batizada, porque vai ser batizada uma fé falsa. Né? Então, entra na liturgia. Depois, com o passar do tempo também, entra na missa, a recitação da missa do credo niceno-constantinopolitano. Esse nome é grande porque são dois concílios. O primeiro foi em Nicéia e o segundo foi em Constantinopla. Essa primeira declaração da fé foi complementada no concílio de Constantinopla. O primeiro falou principalmente da divindade do Filho. O segundo falou sobre a divindade do Espírito Santo. Que uma vez resolvido com o Filho, podemos começar a debater do Espírito Santo, né? Aí começou a falar que o Espírito Santo é Senhor que dá vida, procede do Pai, do Filho, e é Deus, né? Então afirma isso também no próximo concílio. Então a teologia, veja, a teologia procede da fé e a teologia é um serviço à fé, principalmente das pessoas mais humildes, pessoas que não e a tiveram base tempo de da estudar. teologia é a fé e a Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Que é a revelação. É a revelação. A Sagrada Escritura com a tradição, com o serviço do magistério. O magistério é a pregação, o ensino do Papa com os bispos. Esse conjunto. Assim, só para a gente até entender melhor. Quer dizer, a igreja sempre teve essa preocupação da unidade e de esclarecer. E isso é feito através dos concílios, certo? Por isso que a gente vê vários concílios, porque a igreja se reúne, não é isso? Para poder esclarecer o povo e revelar, né, no caso, não é uma revelação, mas para trazer esse conhecimento, não é isso? Proteger a fé, né? Nós temos uma fé, nós recebemos dos apóstolos, recebemos de Cristo e dos apóstolos. Mas, claro, a fé, novamente, lida com mistérios, com realidades que estão acima da nossa fé. Nós estamos sempre tateando, estamos tocando assim, compreendendo pouco, mas deixando de compreender muito. Né? Santo Agostinho fala uma coisa muito bonita, ele falava o seguinte, com as verdades certas, Deus nos alimenta.
com as duvidosas, ele nos estimula, entende? Ou Sim. seja, com o que é claríssimo, nós somos alimentados. Com o que é ainda meio confuso, ele nos estimula. Estimula o quê? A continuar pensando, A tentar refletindo. E pode ser que entender, daqui a né? pouco se esclareça. Quando se esclarece, fica perfeito, aí o Papa com os bispos, eles declaram isso aqui é uma verdade de fé irrefutável e irrevogável. Isso que significa dogma. Uma Sim. verdade de fé afirmada sem nenhuma dúvida a mais e que não pode ser mudada, não será mais mudada. Isso é o E, dogma. e os concílios, né? Eles Sim. têm tempo para ter um concílio do outro ou não? Dependendo da situação é que eles vão fazer. Depende da situação. Depende sempre se há uma dúvida ou se há uma heresia sendo difundida. O Qual Concílio de foi o Nicéia último foi por isso. concílio? Não, mas peraí, mas aí tiveram outros concílios que foram muito importantes também, que a gente, assim, para eu lembrar, Trento, não é isso? Concílio de Trento, Concílio tivemos de Trento, 21 concílios até hoje. O último foi o 21? 21. Concílio Vaticano II, O último que foi o não é Concílio assim Vaticano periódico, II. é Ah, segundo por segundo. necessidade É realmente. o que eu mais Então, conheço, o segundo, o concílio segundo Vaticano. É esse que eu. Vaticano II. é, esse terminou em 1965. E é Sim. sempre segundo a necessidade. Segundo, ou principalmente porque há algum problema de doutrina, alguma verdade sendo negada que precisa ser esclarecida. Mas às vezes também é por problemas de costume, de vida cristã, que estava muito errada. A gente fala que é de disciplina. Depois do Concílio de Nicéia, o mais comentado foi o de Trento ou tiveram outros assim? Tivemos muitos outros, foram diversos. Mas Trento é muito famoso porque foi posterior à Reforma Protestante, a Lutero e os reformadores, né? E Ah, ali sim. realmente nós tínhamos alguns problemas, poucos problemas de doutrina que estavam sendo, bom, alguns, né, grandes, inclusive, porque era o que o Lutero estava se estudando, refletindo sobre o que o Lutero disse. E havia também problemas de disciplina, de moral. Né? Por exemplo, o Concílio de Nicéia diz que o bispo diocesano deve morar na sua diocese. Hoje a gente ouve isso e fala, mas é evidente, né? Mas no século XVI não era evidente, né? Os bispos moravam todos em Roma, eram os bispos da Itália, ninguém estava na sua diocese, né? Então isso era um erro de como é que vai ser pastor morando a 500 quilômetros da sua Como é diocese, que né? vai conhecer suas ovelhas assim, né? Como é que vai conhecer? Então o Concílio Vaticano precisou falar, tem que estar na diocese, né? O Concílio de Trento falou isso, foi um problema de disciplina. Então realmente isso foi resolvido no Concílio de Trento, né? Questões assim mais graves, não é coisa assim pequena, né? Então o Concílio de Trento falou também que é necessário formar bem o clero. Por isso, vamos instituir escolas específicas, que são seminários. Seminários surgem em Trento também. Antes não havia Olha. seminário como nós temos. E temos questões também assim de moral, de fé, por exemplo. É Trento que vai definir que os sacramentos são 7. Temos 7 sacramentos. É ele que vai dizer isso explicitamente. Nossa, foi muito Tem outro importante concílio. esse então mesmo. É muito importante, né? Porque o Lutero negava, dizia que só 3 sacramentos são necessários, né? Trento Uhum. não, fala, não, são 7, só 7 sacramentos. Então, esses concílios são muito importantes para esclarecer temas de doutrina e temas de fé. E Trento foi muito importante, porque havia realmente essa questão, digamos assim, de disciplina, ou também chamamos de questões pastorais graves, né? Por exemplo, os bispos não moravam na sua diocese, tinha um tema lá que Lutero protestava, que era o tema das indulgências, os padres religiosos estavam pedindo muito dinheiro, né, no fundo, para fazer uma coisa boa, que é fazer a Basílica de São Pedro no Vaticano, né? Só que com dinheiro dos alemães, né? Estavam indo lá, todo mundo, os italianos, tudo na Alemanha, para pegar dinheiro, para tirar, para construir a Basílica. E, claro, a pregação tinha coisas equivocadas, tinham erros na pregação, mas faziam para conseguir dinheiro, né? Então, o Uhum. concílio também precisou, nesse sentido, deu razão a Lutero. Realmente, essa coisa de indulgência não pode ter aparência de estar vendendo indulgência plenária ou vendendo sacramentos. Então, foi necessário A colocar forma que isso. estava sendo feita era errada, né? Mas a É, indulgência é é. importantíssima. Exato, a indulgência existe até hoje, né? Mas a Uhum. forma como estava sendo pregada, o Lutero estava certo, né? Realmente parecia um comércio com as coisas sagradas. Mais uma Então foi vez é aquilo que o necessário. senhor está falando. Às vezes é importante ter alguém que nos coloque a pensar, né? Assim, Sim, então, sim. né? As heresias ou os erros de costume, né? Deus governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, né? Uhum. Santo Agostinho fala isso também, né?
Santo Agostinho é genial, ele fala o seguinte: a diferença entre nós e Deus é a seguinte: Deus faz o bem com os males dos homens. Os homens fazem o mal com os bens de Deus. Essa é a diferença nossa, né? Fantástica, né? Com os nossos males, Deus faz um bem. Ele fala principalmente do Judas, né? Que fez uma coisa terrível, um mal terrível, que Deus não queria, não aprovou, mas com esse Daí mal veio a terrível que o Judas salvação. fez, ele trouxe a salvação para todos. Ele faz o mal, e faz o bem com o mal dos homens. E nós, às vezes, fazemos o contrário, né? Fazemos o mal com os bens de Deus. Por exemplo, os sacramentos. Né? Os sacramentos são a presença de Deus que nos toca aqui no mundo. Se um pastor, né, vende o sacramento, né, ou para celebrar pede isso, ou pede aquilo, pede esse favor, pede aquele outro, ele está cometendo um erro, é chamada simonia, venda das coisas sagradas. Uhum. Então, está fazendo o mal com o bem de Deus. Né? Então, isso também é um pecado gravíssimo, né? Porque não se pode fazer o mal com os bens de Deus. Né? Então, mas mesmo as coisas que os homens assim, erram, mas Deus tira um bem daquilo ali. É o caso da heresia, né? O erro é erro, né? Não pode ser aprovado. Mas o erro ajuda a refletir, o erro ajuda a Sim. corrigir, o erro ajuda até mesmo a tornar a doutrina mais clara, mais transparente, mais acessível a Assim, todos. uma palavra que o senhor falou que me chamou muita atenção e que eu acho que tem a ver nisso tudo, é a palavra da humildade, né. Sim, Se esses homens que questionaram tivessem a humildade de chegarem e reconhecerem, né, e falar: "Mas não, na verdade houve um, entre aspas, um aproveitamento do que aconteceu para, né, para ver divisão e tudo", mas mesmo assim a igreja se manteve firme. Em unidade, sim, né, sim. passando o conhecimento, passando a verdade, né, Exato. O problema sempre é esse, né? O problema não é errar, o problema é a não ser humilde, persistência. né? É. A persistir, né? Mesmo você sendo corrigido de todas as formas, mesmo você sendo mostrado qual é a verdade, você permanece nele. Por exemplo, o Lutero, né? O Lutero, ele foi convidado para ir no Concílio de Trento, para expor as teorias dele. Você quer vir? Você quer explicar para a gente? Vem cá, explique, né? E nós vamos debater. Ele não quis. Ele falou, não, Uhum. estou certo, não vou lá. Né? É falta de humildade, né? É. Agora, vamos pensar muitos autores fazem essa comparação, né? É, o Lutero quis fazer uma coisa boa, que era reformar a vida da igreja, os costumes da igreja. Quis voltar ao começo, à Sagrada Escritura, aos padres. É uma intenção muito boa. São Francisco de Assis também quis isso, né? Também quis reformar a igreja na sua época. Só que qual a diferença? Um foi humilde, um seguiu sempre a fé, a revelação, o magistério, os outros pastores. Um foi totalmente humilde. O Lutero não foi. Ele tinha A uma boa intenção obediência, inicial, né? O dom da uma obediência, né? Saber exato, esperar, né, quantas vezes São Francisco foi a Roma, né, quantas vezes, sim, inúmeras, né. é. Quantos santos não foram assim investigados? Eu li há pouco tempo a biografia de Santo Inácio de Loyola. Quantas vezes que ele foi preso? Sabe por que ele foi preso? Sabe por quê? Porque ele fazia o que ele chamava de discernimento dos espíritos. Né? O que era discernimento dos espíritos? Era aconselhar os leigos falar se o pecado era leve ou grave, pecado venial ou pecado mortal. Ele fazia isso com as pessoas, mas ele não era padre ainda. Então falaram que ele não podia fazer isso. Ele foi preso, foi colocado na cadeia por isso, para ver se não estava ensinando coisa errada, por esse motivo, por falar para a pessoa, não, isso é pecado. E falar, não, você não pode ensinar, você não estudou teologia, você não pode ensinar isso. E foi Era uma preso, foi catequese, era preso. como se os É, catequistas hoje em dia quando falassem seriam presos também. Daí você exato, vai né? vendo a evolução, né? Que é o normal, que Sim, é o comum, né? A evolução da igreja. foi uma injustiça com ele, né? É, Mas foi sempre humilde, ouviu, fez o que foi esperou, mandado, né? Mesmo que às vezes a coisa fosse obedeceu. realmente um pouco, obedeceu e foi um grande reformador, foi um grande santo, né? São Francisco também. Mas esses outros, os chamados hereges mesmo, né? São os que teimam, não desistem, É que morrem no acaba erro. Aí, dividindo, né? Por isso que exato. não é. O erro da falta de humildade acaba dividindo o rebanho, né? Acaba causando divisão entre o povo, porque às vezes as pessoas permanecem no erro exatamente porque já causaram a divisão, já tem um grupo que segue, né? Já tem os seus seguidores, Porque é então é melhor aquilo, né, padre? É permitir. muito mais fácil eu sair e fazer o meu, vou criar minha igreja, vou fazer as minhas ideias, do que realmente obedecer e ouvir, tentar mudar e melhorar aquilo, né? Né, É, se manter isso, firme. isso é humilde, né? Se você pode colaborar com algo, graças a Deus, mas se o que você propôs
não foi aceito, graças a Deus também, né? A vida segue, pensa outras coisas. Sim. Mas a humildade é fundamental na vida cristã, né? E os padres da igreja, né, os grandes pastores, foram humildes, foram sábios, ou seja, fizeram muita teologia, refletiram muito sobre a fé, mas também, quando se equivocaram, ou se é que se equivocaram, foram humildes de reconhecer seus erros, né? Ô padre, Mas é muito São importante. Tomás, ele entra em que parte? Depois desse concílio ou foi antes? São Tomás viveu no século XIII, viveu entre 1224 e 1275. Por isso, esse ano também, nós fazemos 800 anos da morte dele, né? Esse ano é jubileu. 800 anos da morte, 750 anos do nascimento, que ele morreu no 49º ano. Os biólogos falam isso, que ele morreu no 49º ano de vida. Então, ninguém sabe se ele morreu direito com 49 ou com 50, porque, né? Uhum. Então, ele viveu entre 24 ou 25 e morreu em 75. Então, 49 ou 50 anos ele morreu. Século XIII ali, um pouquinho depois de São Francisco de Assis. Ele nasceu no ano mais ou menos que o São Francisco morreu, um pouquinho depois, poucos anos depois. E ele foi seguidor de um outro grande santo da época de São Francisco, que foi São Domingos, grande pregador da Espanha. Não sei se vocês foram lá em Valência, ali, tá Ainda perto aí, né? não. Valência. É lá que ele fundou a ordem dominicana, né? E parece que o mosteiro inicial existe até hoje, até inclusive aquela tempo atrás que Eu teve já ouvi falar, aquela assim, do mosteiro em aquela Valência. tempestade lá terrível, não afetou o mosteiro, porque estava no alto de uma montanha, então ele conseguiu, né? E ele fez essa ordem chamada Ordem dos Pregadores, que eram mendicantes, iam viver da caridade dos irmãos, mas com esse fim de pregar, de anunciar a palavra, principalmente porque havia grupos heréticos no sul da França, né? Ali na fronteira da França com a Espanha. Então ele funda essa congregação para estudar muito e pregar, levar isso na pregação. Uhum. E o São Tomás, ele começou a vida como benedito Desculpa. lá no mosteiro de Monte Cassino, na Itália, talvez vocês conheçam, que é belíssimo também. Ele foi lá, criança, ele foi para lá para ser formado, educado. E aí, quando ele vira adolescente, ele vai para a Universidade de Nápoles estudar filosofia, e lá ele conhece os dominicanos, que era uma ordem que tinha sido fundada uns 30 anos atrás. E ele fica encantado com esse ideal de vida, de pobreza, de estudo, de pregação, e ele decide ser dominicano. A família, em princípio, não aceita isso, porque era uma família rica, eram os condes de Aquino, pessoas muito ricas, né? E sonhavam que o seu filho, o Tomás, fosse abade, fosse superior do mosteiro de Monte Cassino, que é um Era muito mosteiro. comum acontecer isso, né, padre, né, os pais não aceitarem, né, os filhos a seguirem esse caminho, né, a gente viu isso com São Francisco, né, e com É, outros santos também. esse caso, nem sempre, né? Mas esse caso sim, porque eles eram muito ricos, né? E não quiseram. Mas, por exemplo, teve uma outra santa, essa história é bonita. Um século antes de São Tomás, temos a Idelgarda de Bingen. Ela Já foi a ouvi falar. décima filha da família. Então, ela foi o dízimo da família. Ela foi o dízimo. Ou seja, quando ela era criancinha, ela foi entregue ao mosteiro para ser formada, educada no mosteiro e se tornar monja. Então, Uhum, o dízimo foi a filha, né? A décima filha ia para o mosteiro, né? Então, veja, tinham famílias que apoiavam, que entregavam seus entendi. filhos para a formação, como a família do próprio São Tomás entregou Tomás para ser educado criança. Mas aí a crise foi essa, ele não aceitou, ele não quis ser beneditino e quis ser dominicano, porque os beneditinos são ótimos, né? São espetaculares, têm uma liturgia muito bonita, cuidam muito bem, mas não são peregrinantes, eles não vão de cidade em cidade, não vão É um outro pregando, carisma, né. outro carisma. Então ele quer isso, né? O contemplar e comunicar o contemplado. Ele fala que isso é a felicidade do homem, né? O homem, o bom cristão, bom católico, né? Ele fala isso. Contempla as verdades divinas e comunica. Tem que pregar. Por isso ele escolhe a ordem dos pregadores, né? Para ter a maior felicidade do homem, que é Uhum. fazer teologia e pregar, as duas coisas, né? Ele fala que isso é a grande felicidade do homem, a grande Ele privilégio. Por gostava de isso ele vai aprender e de passar o aprendizado. era o professor perfeito, né? Estudava, escrevia e passava, transmitia. Então, ele é muito importante para isso. E foi um homem santo, né? Dedicou toda a sua vida a isso, a pregar e a estudar. Foi de muita confiança dos papas também. Nós temos, na época dele, começa a festa de Corpus Christi, se torna a festa universal. E ele, na época disso, ele mora na cidade de Orvieto, lá perto de Roma. E lá, nessa época, morava o Papa. Eles tinham transferido a Cúria Romana para lá, inclusive a biblioteca. E ele morava lá, ia pesquisar todo dia
lá na biblioteca do Papa, e o Papa já conhecia a fama dele como teólogo, ele antes tinha sido teólogo, professor em Paris, né, que era a maior universidade do mundo. Então o Papa pede para ele fazer o ofício de Corpus Christi, que nós usamos até hoje. Muitos cantos que nós Sim, cantamos na liturgia, ele fez nessa época, que é belíssimo, porque ele coloca toda a teologia dele em forma de poesia. Agora vai ser um amém. livro nosso aqui, que fala muito dessas obras poéticas de Santo Tomás. Temos 4 capítulos falando sobre isso Que no nosso legal. livro. E é Olha, fantástico, e mostra como ele conseguia sintetizar a teologia profundíssima em versos. E, em geral, se fala que, muitos pesquisadores falam isso, né? Que o latim não é bom para a poesia. Temos poucas poesias latinas, né? Consegue lembrar de alguma poesia ou algum que virou música ou coisa assim aí agora, padre? Dele, sim, É. o que nós cantamos até hoje na bênção do Santíssimo, né? O Panis Angélicos é uma delas, Pangelíngua, o Tão Sublime Sacramento em Ah, português, sim, Tão Sublime o texto Sacramento. original, que é o mais rico canto litúrgico, Sim. o canto eucarístico que nós temos, né? Vem dele. Tem o Panis Angelicum, não sei, que a gente canta também, Panis Angelicum. Também é um trecho desse texto da liturgia que São Tomás Que fez. legal, padre, Ele tem assim, a gente diversas vai poesias. descobrindo que muita coisa como é bom, né, a gente, assim, nessa conversa com o senhor a gente percebe isso, né, que quanto mais a gente vai aprofundando e a gente vai mas a gente quer descobrindo, saber. a gente vai assim, tudo tem uma base, tudo tem de onde vem o de onde, né, e de santos, de pessoas tão importantes, né, assim, da história da igreja. É, O padre, só os assim, teólogos são. só para eu me localizar. Então, São Tomás foi depois do Concílio de Trento, certo? Não, foi anterior. Foi Não, foi anterior. anterior. Ah, então tá. O São Tomás foi no Nossa, quanta século coisa ali. XIII. Trento foi 16, século XVI, 300 anos depois. Trento, Ah, tá. Então tá bem. tá? Vê que depois dele falar tanta coisa importante, os outros ainda fizeram tanta confusão que precisou. Sim, e aí vieram os reformadores, né, com boa Pois, intenção E de reformar, continua, né, isso vai mas, continuar. é, mas distorceram muito. E no Concílio de Trento, o grande autor que foi muito citado e foi usado para esclarecer foi São Tomás, realmente. Os teólogos de Trento seguem São Tomás. Mas, claro, já tinha morrido 300 anos antes, né? sim. Então foi muito Ah, importante, que sim. interessante. Bom, e aí depois o concílio mais importante foi o Vaticano II, depois de Trento? Ou teve algum que o senhor ressalte que seja também. No Vaticano II. Teve o Concílio Vaticano I também, no final do século XIX, mas foi um concílio que não foi concluído, porque começou a guerra com os franceses, eles invadiram a Itália, e aí os bispos tiveram que sair correndo. O concílio terminou sem ser concluído. A primeira coisa que o Concílio Vaticano II fez, sabe o que foi? Concluiu o Vaticano I, porque não tinha sido concluído. Estava lá 100 anos aberto o concílio. O concílio mais longo da história foi o Vaticano I, porque levou mais de 100 anos para ser concluído. Aí começaram concluindo o Vaticano I, e o Vaticano I foi muito interessante também, porque fala principalmente da relação de fé e razão. Aí já temos o século XIX, né, o surgimento do racionalismo, do positivismo, a ciência moderna e aquelas teorias erradas, né, dizendo que a ciência vai responder a tudo, vai dar resposta para tudo, e por isso não vai ser mais necessária a fé. Então, os padres tiveram que fazer isso, mostrar o justo equilíbrio da Entre fé e fé da e razão, razão. né? E outra coisa que eles tiveram que afirmar também é a autoridade do Papa, que como eles colocavam somente autoridade somente nas coisas humanas, então parecia que o Papa não tinha nenhuma autoridade. Então foi feito um documento que fala sim da autoridade do Papa, que define que o Papa realmente ele tem autoridade na Igreja em questões de fé e moral, essas duas áreas. Ele tem essa ensino autorizado, né? Ou seja, com autoridade, com o poder de Cristo. Então foi muito importante, mas um concílio que foi assim concluído de forma abrupta, foi terminado assim, com a espada no pescoço, né? Eles tiveram que sair correndo mesmo do Roma para concluir. E o Vaticano II não, já foi mais preparado e durou 3 anos, né? E foi concluído. O Vaticano II foi preparado, primeiro a Cúria Romana fez uma série de textos chamados esquemas para cada documento. Os bispos receberam em casa esses esquemas e foram para lá para as diversas sessões. Cada sessão foi mais ou menos um ano, 62, 63, 63, 64, 64, 65. Eles vão para lá para debater esses temas. Esses textos originais foram praticamente abandonados, foram todos reformulados ali durante o concílio.
Durante o concílio também morreu um papa e entrou outro, né? Morreu o papa que convocou o concílio, que foi João 23, e assume o Paulo Papa Paulo VI. VI, ele que vai concluir o concílio, né? Então, depois de 3 anos. Então, foi um concílio bem trabalhado, né? Teve esquemas iniciais que foram abandonados, textos que surgiram que não tinham esquema, e todos eles foram debatidos. O concílio em geral significa concílio geral ou ecumênico. Ecumênico vem de casa. Ecumênico significa os que estão em casa. Então, todos os que estão na casa, todos os pastores da casa estão no concílio ecumênico. Isso é um concílio universal ou ecumênico. Os autores principais são os bispos. Eles são os responsáveis pela fé, pela doutrina e pelo ensino. Mas no Concílio Vaticano II nós tivemos também chamados peritos. Na verdade, eram teólogos que eram secretários dos bispos, que ajudavam. Um trabalho muito grande, muito necessário. E todos os documentos que foram escritos ali no concílio foram votados pelos bispos, e quase todos eles, a imensa maioria, foi aprovada com quase unanimidade. Se Deus quiser, eu vou oferecer um curso sobre história da teologia na América Latina, né? Uma das coisas que a gente estuda no Concílio Vaticano II é um dos grandes teólogos brasileiros, foi Dom Boaventura Kloppenburg, um franciscano que deu aula aqui em Petrópolis muitos anos, e foi diretor da Revista Eclesiástica Brasileira, uma das mais antigas do Brasil, mais importante. E era também o diretor da revista Vozes, da editora Vozes, que também é a primeira editora católica no Brasil, muito antiga. Então, esse Boaventura Kloppenburg foi para o concílio como perito. E o que ele fez? Ele trouxe para o Brasil, na mala ali, né, todas as atas do concílio. As atas significam o que foi falado em cada reunião, em cada encontro, que todos os bispos falaram. Tinha um secretário que anotou, não tinha computador na época, né? Tinha um secretário, um redator. E ele começou a estudar essas atas. Não, ele trouxe? traduziu Então, ele todas trouxe. elas ao português. Sim. Em português, nós temos todas as atas do Das Concílio reuniões. Vaticano II, porque ele traduziu. Acho que é a única E língua essas do mundo traduções que estão aonde, para quem quiser ler e encontrar? Tem em algum canto? é raro. Essa tradução que ele fez é rara. Aqui no meu quarto tem, mas é raro. Mas temos, tá? As atas do Concílio Vaticano II. Tudo que os bispos falaram, todos os discursos do Papa, todas as votações de todos os documentos, como que foi votado cada um, tudo que os bispos falaram, tudo foi redigido. Claro, o concílio, tudo foi falado, tudo foi escrito em latim. A língua oficial da igreja, né? O Concílio Vaticano é latim. Os bispos só falavam em latim, os discursos eram em latim, tudo era em latim. E ele traduziu para o português? Tudo, todas as obras do concílio traduziu ao português. Deve ser o único país do mundo que tem essas atas traduzidas completas. E ele fez isso 1 ano depois do concílio e publicou pela editora Vozes. Ou seja, para quem estuda a história da teologia, quem estuda o Concílio Vaticano II, rico, né? Uma obra rica. Uma imprescindível, né? E esse autor foi fantástico. Dom Boaventura Kloppenburg, ele foi primeiro padre aqui, franciscano, depois ele foi bispo no sul do Brasil, e morreu lá no sul. Muito bom. Escreveu muitas obras de teologia também. Moderno, né? Novo, porque já tinha editora Vozes e tudo. Em que ano? 65, né? Ele deve ter morrido nos anos 2000. Novo, pois é. Mas ele escreveu logo 1 ano depois, né? Então, em 66. Em 65 ele já estava no concílio, durante todo o concílio ele estava, né? Então ele morreu já idoso, mas foi jovem relativamente. Mais ou menos, deve ter ido na mesma idade do Ratzinger, quando foi para o concílio, como perito, com 38 anos ele tinha. O senhor estava falando desse grande teólogo brasileiro, né? Dom Exato. Boaventura? Boaventura Kloppenburg. Ele morreu em 2009. Tem aqui 2009, é um teólogo muito recente brasileiro. Ele foi bispo em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e nasceu em 1919, ou seja, morreu com 90 anos. Foi um grande teólogo, diretor da Revista Eclesiástica Brasileira, REB, uma das revistas mais importantes, antigas na América Latina e do Brasil, também de teologia, e foi o grande diretor dessa revista. E foi o grande perito no Concílio Vaticano II também, e fez essa obra de tradução das atas, e também fez muitos estudos sobre o Concílio Vaticano II. Ele, dirigindo essa revista, publicou muitas obras para aplicação do concílio no Brasil, uma pessoa muito importante, muito relevante. Outro também que foi muito importante foi meu professor, também franciscano, foi o
Alberto Beckhäuser. Ele foi importante para a liturgia no Brasil. Ele fez, por exemplo, o nosso breviário, nossa liturgia das horas. Ele fez a tradução completa e uma tradução muito bem feita, muito Olha que bonita. O nosso legal. breviário é muito bom. Sim. E ele também estudou muito liturgia em Roma e foi professor aqui muitos anos em Petrópolis, no ITF, também deu aula para a gente no seminário. Um grande teólogo também, muito bom, muito sério. Nós vamos oferecer um curso de teologia na América Latina, né? Então temos essas diversas escolas, autores, pensadores Que também do legal Brasil, para se quiserem, conhecer da podem. teologia, né, no Brasil. Vai ser É, online as aulas? sim, eu gravei, vai ser um curso oferecido online. Ainda vou fazer a publicação, a propaganda aí, padre, que o padre está com um site, né? Vai vir aí um site novo que vem todos os cursos do senhor lá, né? Eu estou terminando de fazer um site para divulgar esse curso que eu vou oferecer, se Deus quiser, História da Teologia. Essa semana nós já gravamos quase todas as aulas e vamos deixar disponível numa plataforma chamada Hotmart, que é uma plataforma de cursos online, como se fosse quase uma Netflix de cursos. Uhum. E ali a pessoa faz a inscrição e paga uma taxa, né, bem simbólica, e tem acesso às aulas, vai ter também acesso a um livro, um e-book, que eu fiz uma síntese de diversos livros, também mapas mentais, questões, perguntas e respostas, um teste de avaliação da Legal. disciplina, com acesso a tudo isso. E aí vamos tentar expor isso, esse desenvolvimento da teologia, só na América Latina nos últimos 100 anos, começando lá em 1899 e indo até 2007, que foi o encontro de Aparecida, foi a conferência de Aparecida com a figura do Papa Bento XVI nessa Uhum. conferência. E aí temos alguns teólogos brasileiros, alguns homens que refletiram muito sobre a fé. Nós vamos tentar expor um pouco disso. Um deles é esse, Dom Boaventura Kloppenburg, um grande Que legal. teólogo brasileiro. Temos diversas escolas no Brasil. Essa é a escola dos franciscanos, com Uhum. Boaventura, com Alberto, outros autores muito importantes. Frei Constantino Kozer, é um outro também grande teólogo que tivemos aqui. Então, muito interessante. Depois temos os beneditinos do Rio de Janeiro, são diversos autores. Eu fiz alguns Uhum. vídeos sobre eles, curtos, mas depois podemos expor mais esses autores, né? Sim. Dom Irineu Pena, um grande autor, que eu não fiz o vídeo dele não, mas vou fazer, que é o Dom Cirilo Folch Gomes. Ele era espanhol, mas veio para o Brasil jovem para estar no mosteiro e foi um grande teólogo, escreveu umas obras É. muito boas. O Muito senhor falando assim, né, padre, a gente vê que tem muita coisa para conhecer, né? E assim, até para quem está assistindo o podcast, né, falar assim, olha, o Padre Anderson tem um Instagram, né, que eu vou colocar aqui depois aqui embaixo o link, né, para poder ir lá e seguir ele, porque ele está sempre colocando coisas muito legais, muito interessantes para aprofundar a nossa fé, para entender melhor, né, a nossa fé, e que não é vindo de qualquer coisa, né? Tá sempre bem estudado, com base, né, na teologia, né, no estudo. Então, assim, eu vou colocar aí para o pessoal seguir também. Eu já sigo e vale muito a pena. Ô Né? Mari, e Obrigado. assim, Padre Anderson estava falando também, porque a gente está falando muito sobre a teologia, né, o início, a história, né, mas assim, a teologia moral, né, que o senhor né, tem essa formação, né, e ela é muito importante para os dias atuais. Sem E é dúvida. importante que seja uma pessoa que tenha autoridade para poder falar nisso, em nome da igreja, Por né, isso que eu do tô que a falando que igreja. vale a pena seguir o Padre Anderson por causa disso, porque aqui a gente não vai conseguir falar tudo, né? E tem muita coisa que a gente precisa entender e ouvir, porque assim, a gente ser católico, a fé é muito importante, mas conhecer a nossa fé também é muito importante, né? Então, ter esse conhecimento. Padre, mas assim, agora a gente estava falando essa parte toda, e agora eu vou talvez manter no assunto, né? Mas assim, desviar um pouquinho, entender um pouco mais. Eu vejo muita gente fazendo uma confusão, assim, eu vejo até, me fazem perguntas e eu não sei responder, eu não tenho esse conhecimento, né? Fazem muita confusão entre a diferença de doutrina, dogma e teologia. Existe diferença entre essas três coisas, né? Quais são as principais diferenças, pelo menos? Porque não vai dar pra gente. Mas fala as Aprofundar principais, tanto, né? Sim. Doutrina é o conjunto, né, da revelação e daquilo que é certo. A doutrina é certa, as afirmações certas sobre a fé. Por exemplo, a doutrina trinitária, o que é certo, não o que está em debate, não o que está debatido,
mas o que é certo, o que os pais chamavam de regra de fé, que o cristão é essencial para o cristão crer, tá? Então, a doutrina é uma síntese do ensinamento cristão, é uma síntese, muitas vezes, claro, de forma bem ordenada, de forma bem sintética, pedagógica. Claro que sempre a ordenação pode ser melhor ou pior feita, né? Por exemplo, o catecismo tem uma síntese da nossa doutrina, tá? Ah, mas poderia ser Para melhor o quem nunca catecismo? viu, Poderia, né? qualquer obra humana pode ser melhor, né? Mas aí tem uma síntese muito boa. Claro, poderia ser mais pedagógica, talvez poderia ter uma linguagem mais acessível, poderia ser um pouco menor. Tem diversas opções. Tanto é que o Papa Bento fez o compêndio do catecismo, que o ensino é o mesmo, mas é mais curto, é mais forma de perguntas e respostas, tá? Resume, né? Então, a doutrina é o conjunto da fé cristã sistematizado, ordenado, de forma pedagógica. Os dogmas é aquilo que nós falamos. É uma verdade de fé, é uma afirmação, tá? Que é irrefutável. Foi feita de forma solene pelo Papa, falou isso aqui é uma verdade que todos os cristãos devem aderir e não pode ser mudada. E que se negar uma verdade de fé, aí a pessoa cai se é de boa vontade, é erro. Se a pessoa foi corrigida e permanece, aí é heresia, tá? Eu sempre faço essa distinção entre erro de fé e heresia. Erro pode ser, te fala, erro pode ser material. A pessoa não é que errou, a pessoa ignora, então ela nem sabia que aquilo era de fé, né? Então ela emite um juízo errado. Isso é um erro de fé. Agora, se a pessoa é corrigida, se é explicado e mostrado e ela continua, aí passa a ser heresia. Heresia significa negação pertinaz de uma ou mais verdades de fé, tá? A pessoa fala, aceito tudo, só não aceito que tem 7 sacramentos. Tem que ter 8, tem que ter 9, tem que ter 16. Então, aí é um erro pertinaz contra a fé, tá? Lutero. Então, o dogma, ali no nosso credo niceno-constantinopolitano, cada afirmação daquela é um dogma, é uma verdade de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Se uma pessoa nega isso, ela pode dizer que é cristão, que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se ela fala, não, o mundo não foi criado, o mundo é eterno, por exemplo, tá? Então, está negando uma verdade de fé básica, então não tem realmente a integridade da fé, tá? É uma coisa Então, indiscutível. É uma coisa que o não dogma se é indiscutível, irrevogável, não pode ser alterar. alterado, né? Uma vez afirmado, não pode ser. Por exemplo, temos alguns dogmas que foram declarados mais recentemente. O dogma, por exemplo, da Imaculada Conceição, que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, né? Isso foi recente que foi divulgado isso. Mas uma vez que foi divulgado, uma vez que foi proclamado pelo Papa, é irrevogável. Não Mas uma coisa pode. importante para dizer, padre, até isso, quando isso acontece, já foi muito estudado antes, para ter essa Muito, certeza. muito, 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 Exatamente, né? Imaculada Conceição, primeiro, é uma festa litúrgica desde o século VI. Desde o século VI se celebra isso. Mas sempre teve alguns teólogos que falaram, não, talvez não é isso, porque, nesse caso, né, a dúvida era a seguinte, tem um dogma de fé que diz que Jesus é o Redentor universal. Ele redimiu a todos. Verdade isso, né? Agora. Porque Jesus é o Redentor universal. Então, alguns falavam, bom, se ele é o Redentor universal, Nossa Senhora não pode ter nascido sem pecado, porque Nossa Senhora é anterior a ele, né? Então, duvidavam pensando que se eu afirmasse que Nossa Senhora é Imaculada Conceição, eu acabaria negando que Jesus foi Redentor universal, porque parecia que Nossa Senhora nasceu sem precisar da redenção de Jesus, que veio depois, tá? Essa era a dúvida. Aí os teólogos tiveram que refletir e disseram, não, existem duas formas de redimir. Redimir o que já caiu ou evitar que se caia. Evitar que se caia é a forma da redenção de Nossa Senhora. Ela foi preservada desde o primeiro momento do pecado original, mas em vista dos méritos de Cristo, como se os méritos de Cristo foram antecipados a ela. Quando um teólogo deu essa solução, falaram, olha, achamos a resposta, então é verdade realmente que ela é imaculada, tá? Por isso pode ter alguns grandes teólogos que falam, não, Maria não é imaculada. Não é porque não amasse, não tivesse devoção a Nossa Senhora. É porque não viam forma de explicar. conciliar os dois dogmas. Como que ela é concebida sem pecado se Jesus é o Redentor universal? Eles não conseguiam conciliar essas duas verdades de fé. Quando alguém conseguiu dar a resposta, aí o Papa falou, realmente, essa resposta tem muito sentido. Então, é verdade de fé que Nossa Senhora
é imaculada, tá? Foi concebida sem a mancha do pecado original. E isso não afeta a redenção de Cristo. A redenção de Cristo foi aplicada para ela de forma antecipada. Antes da cruz, ela já recebeu o perdão, assim, né, a isenção do pecado, né, a libertação do pecado original. Sim. Então, foi possível declarar isso. Achou uma explicação para poder dizer que ela é imaculada, né? Sim. E veja, quem achou essa explicação? Os teólogos. Vejam, a teologia fez um serviço ao magistério. Os teólogos deram essa resposta e o Papa refletiu e falou: verdade, esse está certo, tá? Esse caso muito importante foi Duns Scoto, foi importante para a afirmação. Santo Anselmo também deu uma argumentação que leva a essa compreensão. Diversos autores que fizeram com que o Papa tivesse a certeza moral de que realmente Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, podemos afirmar isso é uma verdade de fé. Aí se torna dogma, tá? Uma verdade declarada de forma solene, o Papa manifesta que isso é solene, tá? Ou isso seja, não pode ser mudado. por detrás de tudo isso, mesmo atrás da doutrina, do dogma, tem a teologia, né? A teologia está ali para justamente explicar e confirmar. A teologia, por um Estudar, né? lado, ela é fruto da fé, ela desenvolve a fé, e, por outro lado, ela permite fazer afirmações de fé que nós antes não fazíamos. Ou seja, ela procede da fé e ela serve à fé. Ela vai dar certeza de que isso aqui pode ser afirmado porque Ela confirma, né? certo. Ela confirma. Ela dá todos os argumentos para que o magistério possa assumir e possa declarar, tá? Por isso, assim, os princípios da fé são sempre os mesmos, mas nós podemos refletir sobre esses princípios. Essa reflexão é a teologia. E essa reflexão permite que o magistério afirme dogmas, possa afirmar dogmas, não é que são novos, mas novos porque foram declarados solenemente. A declaração solene é algo novo, tá? Então, E isso é tão bonito, né? Assim, não doutrina, eram esses, dogma? doutrina, dogma e teologia. e a teologia. Qual é a diferença? Teologia. Então, acabei falando, né? Sim. Agora, assim, eu estava olhando, né? É tão assim, é tão bonito, assim, falando, né, sem ser assim tão sério, né? Mas é tão bonito ver assim a sua paixão, a sua, né, alegria de falar sobre esse assunto, que às vezes todo mundo fala, nossa, teologia a gente não tem condições, a gente não tem como aprender, mas assim, a gente vê na simplicidade, na humildade de quem sabe muito, passar para a gente de uma forma clara. Eu acho que, né, foi assim, mas com verdade, né? Que bom. Mas, assim, esse é o trabalho do teólogo. O teólogo verdadeiro tem que ser humilde, né? Porque o teólogo verdadeiro está sempre aprendendo. E se está sempre aprendendo, é porque Deus está revelando, né? Sim. E o que ele aprende, ele tem que agradecer e tem que transmitir. E de forma clara, tem que ser um serviço, né? Não pode fazer teologia como a teologia mais difícil que a Sagrada Escritura. Não pode ser mais difícil que a Sagrada Escritura. Não, você está tentando explicar a Sagrada Escritura, eu quero torná-la acessível, não difícil, tá? Às vezes, quando a gente ouve só o termo, parece realmente muito complexo. Então, a gente tem que, esse é o esforço do teólogo, tornar um termo complexo inacessível. Claro. Ô, Mário, assim, só que a gente falou, ô padre, assim, eu sempre ouvi, como catequista também, né, que a gente, pelo menos em casa, tem que ter, claro, a Bíblia, certo? Sim. E o catecismo. É muito importante, não é? Para a gente, quando tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, a gente poder, né, consultar, né? O catecismo é essa síntese da doutrina cristã. A Sagrada Escritura é a base, A os revelação. princípios. Nós não podemos negar, temos que refletir sobre eles, mas não negá-los. Não cancelar o que está ali de forma explícita. Temos que entender, compreender, tá? Sim. E a teologia nos faz refletir sobre isso, tá? E para compreender melhor, como disse Santo Agostinho, compreender melhor para amar mais para compreender mais. Sim. É isso sempre um ciclo que não termina, como se fosse uma espiral. Compreendo para entender, compreendo para amar, amo para entender. Isso é um assunto que a gente vai indo, vai falando. Eu queria falar mais. Eu vou pedir só, eu vou perguntar mais uma coisa ainda que vai dar para falar mais um pouco, que é assim, que eu queria saber, padre, é assim, a diferença entre a razão e a fé, né? Assim, o que a teologia fala sobre isso? Como é que a gente pode equilibrar fé e razão? Ótima, pergunta excelente, né? O João Paulo II falou muito sobre isso, escreveu uma encíclica, né? Fides et Ratio. Então,
A fé é uma luz que nós recebemos na nossa razão. A fé é uma compreensão maior do que a compreensão natural. Com a nossa razão natural, nós conhecemos muita coisa, né? Podemos conhecer sobre economia, sobre direito, sobre música, sobre futebol, sobre astronomia. A nossa razão conhece a verdade, conhece muitas verdades Uhum. naturais que estão presentes aqui no nosso mundo. A teologia, desculpa, a fé é uma luz que a razão recebe que nos faz compreender realidades sobrenaturais, que estão acima do natural. Não negam o natural, porque o que é natural é verdadeiro. O que é sobrenatural também é verdadeiro, mas é mais, abarcante, é mais amplo do que o natural. Por exemplo, a física. A física me mostra o que é a matéria, como a matéria se desenvolve, quais são as suas propriedades, quais as suas relações. Né? Temos diversas teorias ali sobre a física. Todas elas boas verdadeiras, verdade científica sempre é uma verdade provisional, é verdade até que se ache uma verdade mais completa. Né? É verdade, ou até que se mostre que aquilo não era verdade, né? Ou que se tem uma teoria melhor. Então, a verdade existe, mas a verdade científica é provisória, até que se ache uma mais completa, até que se ache uma mais perfeita. Mas temos verdade. Se é verdade, a teologia não contradiz. Se é verdade, está inserido na teologia. Só que a teologia vai dizer algo muito maior do que isso. Não vai falar simplesmente quais são as propriedades da matéria, ela vai me responder de onde vem a matéria, de onde vem o mundo, qual é a origem de tudo isso que a física estuda. A origem é Deus. A ciência não vai responder isso, porque a ciência ela fica no âmbito do empírico, do que é tocável, do que é Uhum. tangível. Ela reflete, a ciência moderna reflete sobre o que é. A teologia reflete o porquê as coisas são e qual o fim das coisas. Isso a ciência não faz, tá? Então vejam, não há oposição, há complementariedade. Um católico pode estudar perfeitamente física, aprender a vida toda. Isso não vai afetar em nada a sua fé, em nada. Uhum. Porque a física estuda o que as coisas são. E tudo que ele aprender vai ser verdade, vai ser correto. Tá? A teologia me diz qual é a origem das coisas que são, qual é o fim das coisas que são. São perguntas anteriores às perguntas naturais. São perguntas mais amplas. Tá? A fé vai me dizer que as coisas naturais são por Deus. Deus livremente quis. Deus amou e criou todas as coisas livremente. Então a minha inteligência fica mais ampla, sem negar o que é natural, mas eu passo a ter uma compreensão maior, mais ampla. Me Tá? veio na cabeça. A... Desculpa. Não, me Desculpa. veio na cabeça uma coisa que eu não sei se estou errado ou não, mas se entraria nessa parte. Quando a razão, e muitas vezes chega a um ponto que não vai conseguir explicar, porque ela já entra na Sim, parte da fé. Que é o caso, por sim. exemplo, não sei se eu estiver falando, o senhor me corrija, por favor, a questão dos milagres eucarísticos, né? Certo. São situações que a ciência procura, né? Já explicou, né? Chegou à conclusão que todos, né, são realmente de coração, né? São do coração do ventrículo esquerdo, não é? Sangue AB. Em Isso. sofrimento, não é isso? Sangue AB igual ao. Quer dizer, isso daí a razão não explica. Esse exemplo é ótimo. Dos milagres de forma geral, mas os milagres eucarísticos também, né? É, os milagres sempre precisam ter, digamos, tem que passar pelo crivo da razão natural. Sempre é uma equipe de cientistas que estuda um milagre, que estuda o fenômeno que aconteceu, o que está adiante, né? Tentando achar uma explicação científica para aquilo. Tentando achar uma explicação científica natural para aquilo. Racional. Quando não chega, a conclusão, a conclusão desses pesquisadores pode ser a seguinte: esse fenômeno não se explica por causas naturais. Essa é a conclusão de um bom cientista. Racionalmente, não se explica. Esse homem tinha um câncer incurável, nível 4 até ontem. Hoje, ele não tem mais. Qual é a causa disso? Não temos razão natural para explicar, não temos como explicação. O normal do câncer é chegar nesse estágio e causar a morte. Hoje, ele está livre disso. O cientista pode dizer, não tem explicação natural, e ele entrega o seu trabalho ali. Quem vai dizer se houve um milagre? É a igreja, é o magistério, é os pastores. Vão procurar investigar com o que estava doente de câncer até ontem e hoje não está.
Você tem alguma explicação para isso? A pessoa vai dizer, sim, eu rezei a Nossa Senhora de Fátima, eu fiz 3 novenas É o para mais ela, novo que eu... aconteceu agora foi com São Carla Cucci, né, padre? Que teve o Exato. milagre, né, no Brasil, né? Então, a ciência não fala que houve milagre. A ciência fala que o fenômeno não tem explicação Explicação. natural. Quem vai dizer que foi um milagre é a igreja, ou seja, são os pastores da igreja. Baseados nesse fenômeno não ter uma explicação natural e baseado na fé da pessoa. A pessoa vai dizer, eu pedi, eu fiz uma novena, eu fiz uma promessa, eu fiz esse pedido e eu tenho certeza que eu fui curado por essa pessoa, tá? Então, a igreja pode comprovar ali uma causa que está acima do efeito, uma causa sobrenatural. Ou seja, isso aqui realmente foi uma obra divina, tá? Porque não tem explicação Deus age nas causas naturais, mas isso não tira a liberdade dele agir de forma sobrenatural. superior à natureza, tá? A ciência nunca vai dizer que foi uma ação superior à natureza. Quem vai dizer é a igreja. Por isso há uma investigação sempre conjunta de, novamente, fé e razão. A fé, que é ali os que vão fazer o juízo final da igreja, e a razão, os cientistas que vão dizer, até aqui a ciência explica, daqui para lá a ciência não explica. Sim. Então, veja novamente como há complementariedade. Tá? Sim. Vou dar mais um exemplo aqui também que talvez seja bom explicar. Vocês entram na Catedral de Lisboa, né? Vocês vêem muitas pessoas entrando na catedral, né? A pessoa que entra aí sem nenhuma fé, sem nem saber o que é aquilo, vai entrar, vai falar o quê? Nossa, que maravilha, que bonito isso aqui. Vai pegar a câmera de fotografia, ou vai pegar o celular e vai começar a tirar foto de tudo. Se uma pessoa mais, digamos, mais culta, mais curiosa, vai procurar saber quem construiu isso aqui, quem foi, quem são os artistas, qual é a história disso aqui, qual é o sentido disso aqui. Vai perguntar, vai ter uma visita guiada, vai ter uma explicação. Isso é excelente, né? Ela vai sair de lá contente, satisfeita, com fotos, com informações, perfeita. Entra uma pessoa católica, entra uma pessoa cristã, dentro da mesma catedral, o que ela vai fazer? Primeira coisa que ela vai procurar. O que é? Santíssimo. Cadê o sacrário, né? Sacrário. E ela vai olhar para o sacrário e vai fazer o quê? Genuflexão, né? Por quê? Essa pessoa sabe que a igreja é o quê? É a casa de Cristo, né? É a casa do Senhor vivo. E quando eu chego na casa de alguém, qual é a minha primeira obrigação? Qual é o primeiro dever que eu tenho que fazer? Cumprimentar o dono da casa. Então, É isso mesmo. eu chego na igreja, a primeira coisa é procurar o sacrário e fazer a genuflexão. Depois que eu faço isso, eu posso fazer como o outro. Conhecer a casa. Histórica, tirar foto, conhecer os dados históricos. Tudo que o outro entendeu pela razão, eu posso compreender também. Mas eu compreendo algo a mais. Isso aqui é casa de Deus. Isso aqui é lugar de respeito. Perfeito isso aqui é lugar exemplo. de oração. Sim. A razão não perdeu nada em relação ao primeiro. Ela ganhou coisas. Sim. Ela viu com uma luz nova. Isso aqui não é uma discoteca, não é o campo de futebol, não é o campo do Real Madrid. Isso aqui é a casa de Deus. Então, veja, a razão não perde nada, a razão é enriquecida. Aqui não é do Real Madrid, aqui é do Benfica ou do Sport. Exatamente. Brincando. Padre, Eu li recentemente uma obra da Edith Stein, uma biografia dela no mês passado, excelente, uma grande filósofa cristã que se converteu. Ela nasceu no judaísmo e depois ela passou um tempo da juventude no ateísmo mesmo, não acreditava em Deus, passou um tempo bem de depressão mesmo, querendo morrer, porque ela buscava a verdade na filosofia, buscava, não achava. E depois, ela querendo conhecer o homem, uma filosofia muito boa, muito científica que ela fez, ela viu que precisava estudar o fenômeno religioso. Então, começou a estudar muito os teólogos católicos, estudar com os protestantes também e com os judeus também, que era a fé dela, né, da família. Então, ela começou a procurar muito. Aí ela fala que ela teve uma coisa muito impressionante, que ela foi visitar numa visão turística, uma excursão mesmo, né, a Catedral de Frankfurt, na Alemanha. Aí ela entrou lá, como uma turista, né, está vendo, olhando e tal. De repente, ela viu uma senhora muito simples que entrou, se ajoelhou, fez sua oração, se levantou e foi embora. Coisa normal que a gente vê todo dia, né? Ela como filósofa, como cientista, começou a perguntar: ué, o que está acontecendo aqui? Na igreja protestante, ninguém faz uma oração e vai embora. As pessoas na igreja protestante vão lá para ouvir a pregação, para cantar e vão embora. Ninguém vai lá e conversa com alguém como se tivesse alguém presente. Na sinagoga é a mesma coisa. Ninguém vai lá para se encontrar com uma pessoa. Vai lá, faz a oração dos salmos, ouve a pregação e vai embora.
Na Igreja Católica, as pessoas entram com a certeza de que tem alguém que escuta, conversa com ele e vai embora, mesmo que seja por 5 minutos. Ela começou a refletir sobre isso, né? Então, veja que coisa fantástica. Ela sendo doutora em filosofia, uma das mulheres mais conhecidas da Europa, mais científicas, né? Mais cientistas, mais geniais mesmo. Uma das coisas fundamentais para a conversão dela foi essa outra senhorinha ali, normal, simples, humilde, talvez até analfabeta, né? Mas que ensinou para ela, né? Porque ela via com os olhos da fé. E isso moveu o coração dessa mulher a se converter depois. Como é que é? Que é bonito, né? A visão da fé, nada tira da visão da razão. Ela amplia, ela dá uma visão mais ampla, dá uma Sim, visão mais geral de razão natural. sim. Padre, a gente foi aí, começamos no passado, né, assim, e aí agora a gente está indo mais aqui. Eu queria vir um pouquinho mais para o presente, até para a gente ir finalizando a nossa conversa, mas assim, Sim. eu ia perguntar para o senhor assim, na sua visão, né, quais seriam os desafios mais atuais hoje para a teologia, né? Porque eu sei que assim, o senhor, eu já vi alguns artigos do senhor que fala sobre o celular, né, sobre as crianças, O IA. a IA, as crianças no celular. Qual é a dificuldade ou quais são os grandes desafios para a teologia hoje em dia, com a IA e tudo hoje em dia? Assim, isso é um assunto muito amplo, né? É Mas eu da falo outro que dificuldade não podcast. é só para a teologia, para a ciência de forma geral, né? Porque às vezes nós temos tantos meios que falta o interesse por usar esses meios corretamente, né? A informação está tão difundida que acaba perdendo a vontade de buscá-la, né? De conhecer. Às vezes parece que ter muitos dados no HD do computador é suficiente, né? Tem tudo lá, está tudo registrado, muitos livros, tem uma biblioteca inteira no HD do computador, mas eu não li nenhum, né? Então parece que é suficiente. Então, não é, né? Então, é um desafio para todas as ciências. Hoje também o fato de ter o chat, né? Que você vai lá, faz a pergunta e a resposta vem imediata, também dá uma falsa segurança. Parece que você está sendo informado ali, mas sempre com respostas curtas, superficiais, sintéticas. Então, claro, isso afeta o homem de forma geral, todos os que estudam. Também pode afetar a teologia, quem se dedica muito a isso, né, se contenta só com essas respostas curtas, imediatas, rasas, não vai estudar bem, né? Então, realmente, é um perigo para a teologia, como para toda outra área, né? A gente vê muito isso nas faculdades de teologia, né? As pessoas que estão presentes, mas não estão presentes, né? Estão na sala de aula, mas estão vendo rede social, estão jogando, estão apostando, né? Estão fazendo tudo isso. Essa pessoa vai ser um bom teólogo? Se na aula vive assim, imagina em casa, né? Você imagina de noite, né? Se não consegue se concentrar por 1 hora, então não vai ser bom teólogo, não vai ter como, né? Teologia, como toda ciência, se faz com muitas horas, muito estudo, muita concentração, muita escrita à mão, tem que ser muita coisa que tem que memorizar realmente, né? Realmente isso é fundamental. Então, é um desafio Até grande. isso daí dá um outro podcast, né? Porque a gente até uma Não, vez já conversou. já respondeu de uma forma pelo menos básica e, né, assim, Sim. não dá pra gente aprofundar, eu entendo, é um assunto que a gente tem muita coisa pra falar, mas eu tô puxando aqui assuntos, coisas básicas, até para as pessoas terem curiosidade e depois irem buscar mais, né, e tentar entender um pouquinho melhor. Isso é um tema de educação, né? Tem muitos artigos lá meus que falam desses temas, né? Muito importante sempre, né? O tradicional é muito importante, né? Que a leitura, a concentração, a escrita, escrever à mão é essencial, porque você desenha, o escrito à mão é um desenho, né? Você faz as palavras, você erra, você risca por cima. O que a gente escreve à mão, a gente não esquece. Hoje O em que a dia tem gente gente que não sabe nem digita, mais escrever à mão, né, você vai Não, escrever, nem assinar. Nem é, assinar, nem porque tem assinar. assinatura digital, tudo, né? telefone, computador. E esse movimento só de digitar é sempre o mesmo movimento para todas as letras. Então, isso impede a memorização. O que você escreve ali, Verdade. raramente você memoriza. Então, escrever é muito importante. Mesma coisa o livro. O livro para estudo, o livro de papel, o livro que a gente toca, que a gente cheira, que a gente sabe em qual página do livro está o parágrafo importante, que a Nunca gente gostei rabisca, daqueles escreve ao e-books. lado. A gente fazendo isso, a gente não esquece, a gente consegue lembrar a página, consegue lembrar o texto importante, relevante, né? A gente consegue gravar onde está. Então, memoriza muito mais. E, claro, aí fica uma ciência muito,
mais perfeita, né? Feita com Essas coisas conhecimento muito podem ser mais. usadas para nos ajudar, para facilitar, às vezes, em uma viagem, alguma coisa assim, né? Mas aquilo não deve ser A a tua rotina. rotina, né? Como você É, usa, né? pode É. ajudar muito. Hoje eu conversei com um professor que ele criou um programa muito fantástico, um software, que ele conseguiu colocar nesse programa todas as obras de Santo Tomás, todas as obras de Santo Agostinho, os dois. E ele usa como se fosse o chat, né? Para que esse programa encontre Que uma legal. palavra que ele precisar, junto com o texto completo, com o contexto todo. Ele falou que estava usando a palavra vítima em São Tomás. Aparece quantas vezes? Aí ele colocou no programa dele que tem toda a base de dados, São Tomás e Santo Agostinho. Nossa, que O que legal. São Tomás falou sobre vítima? Aí o programa dele dá lá todos os textos em que O aparece a chat palavra GPT vítima, mas católico. não. Oi? O chat GPT católico. Ele criou um dele assim, só que com o texto completo, com o parágrafo completo. E claro, a referência. Depois ele pode ir à obra e consultar. Então, Sim. isso para fazer teologia é uma ferramenta muito boa, né? Porque o que antes ele faria pegando todas as obras de São Tomás, botando na mesa e Não dá. olhando uma por uma, agora ali o sistema faz em 10 segundos, né? Sim. Então, é uma ajuda. Mas ele precisa, para fazer teologia, ele precisa ler, ele precisa compreender os textos, ele precisa relacionar. O trabalho vai ser o mesmo. O trabalho inicial foi facilitado, porque o programa recolheu ali em 10 segundos o que ele levaria 3 dias para recolher numa biblioteca boa, né? Então, recolheu tudo ali imediatamente. Então, facilitou o trabalho. Mas Muito o bom. trabalho teológico continua sendo feito, que é Sim, ler, perfeito. compreender, refletir e depois explicar, depois publicar isso, né? Sim. Tá? Mas pode ser uma ferramenta, mas tem que ser bem usada, tem que ser usada com inteligência. Sim, para acrescentar. É. E, padre, então, assim, para finalizar a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse um último tema, que eu vou, assim, para fechar com um boom, assim, sabe? Porque, assim, eu ouvi muitos padres falando, não mal, mas criticando, querendo entender um pouco melhor sobre esse assunto, e muita gente não entendendo também. Maria Corredentora. Acabou de ele falou. Para finalizar, Ele falou. porque Isso, não, falou Falou. sobre Imaculada, né? Agora Mas eu tô falou falando a sobre a redenção. corredenção, é outra, corredentora. é, É um conceito tradicional, clássico, dentro das obras de teologia católica. Aparece em diversas obras. Tem um livro do cardeal Jornet, que foi um dos grandes cardeais do Concílio Vaticano II, que ele titula o título Maria Corredentora. É o nome da obra dele. O livro dele é isso, tá? Maria Corredentora. Então, é um texto, são diversos textos que defendem isso, que expõem isso. Colocando em relação com duas coisas, com o nascimento de Cristo e com a cruz. Maria colaborou de forma especial com a obra da salvação, porque gerou o Filho de Deus. E Maria colaborou de forma especial com a salvação, com a redenção, porque ela estava de pé junto à cruz com o Senhor. Então, o único redentor é Cristo, mas Nossa Senhora é colaboradora, subordinada a Cristo. Sem o sim dela, Cristo não teria vindo ao mundo. E na cruz, ela não estava simplesmente, os teólogos falam isso, não estava simplesmente sofrendo, ela estava oferecendo o Cristo, o seu Filho, a Deus e à humanidade. Então, nesse sentido, ela é corredentora, no é sentido correto eu de usar esse termo, Maria é Corredentora? correto. Pode ser usado. Teologicamente, é correto. O documento foi falado que para ser evitado se causar confusão. Mas se eu retiro a confusão, a possível confusão que pode ter no termo, o termo é correto, é preciso, Tá. tá? Significa que ela colabora de forma única com a obra da salvação. Ela deu a luz ao Filho de Deus que redimiu os homens. E ela dá a luz aos filhos de Deus na cruz. Ela está ali Foi um como texto. mãe de todos os homens, de toda a humanidade. O cardeal Newman fala isso muito bem. Nossa Senhora é chamada de Mãe de Deus. Se é chamada de Mãe de Deus, por que eu não posso chamar de corredentora, que é algo muito menor do que Mãe de Deus? Né? Sim. Mãe de Deus é o maior título que pode ser dado a uma pessoa. É dado a Uhum. Nossa Senhora, corredentora é algo muito menor. Né? O menor está incluído no maior. Tá? E O que deve-se ter é um cuidado de não confundir, não dizer que ela foi tão necessária para a salvação quanto Cristo. Não. O único redentor, o redentor realmente é Cristo. Ela foi Mas corredentora, ela mas subordinada. subordinada à obra de Cristo, tá? Sim. E mais,
Nós, cristãos batizados, na medida que fazemos bem o nosso trabalho, que oferecemos a Deus, que trabalhamos pela ação da salvação dos homens, nós também somos corredentores, tá? São Paulo fala isso. São Paulo fala na carta: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos da paixão de Cristo. Ele se vê como corredentor, né? A paixão de Cristo é completa, suficiente para salvar todos os homens. Mas quando eu sofro com Cristo, eu estou completando na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Eu estou ajudando na obra da salvação dos homens. Então, Foi nós mais para cristãos que explicar o fazemos que que é a corredenção, né? Muita gente às vezes talvez estava é confundindo isso, né? explicar o conceito, tá? Tá. É o conceito que precisa ser explicado, tá? Todos os conceitos teológicos precisam ser explicados, porque né, nós falamos de tantos aqui conceitos teológicos aqui, né? Pessoa, trindade, substância, Espírito Santo, Pai, Filho. Todos os conceitos precisam ser bem explicados, né? Sim. Para isso a teologia serve. A teologia é um serviço para explicar corretamente os conceitos, tá? Se um termo não é bem explicado, explica, tá? Se ele causa confusão, não usa o termo, diz o mesmo com outras palavras, até a pessoa entender. Depois que a pessoa entende, você fala, é isso que significa esse termo, e a Uhum. pessoa vai concordar, Tá. tá? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem básico, mas é interessante. Olha só. Se um professor de biologia chega na sala de aula e pergunta à turma: o que é uma baleia? O que os alunos vão dizer numa sala de aula de criança? Eles vão dizer: a baleia é um peixe Peixe grandão. grande. Outros vão dizer: a baleia é um monstro do mar. Não é verdade? Um peixe Uhum. grandão ou um monstro do mar. Alguma resposta está certa? Não está, nenhuma das duas. O professor vai dar todas as características e vai falar o seguinte: meu filho, a baleia é um mamífero. Um mamífero. Aí os alunos, depois que entenderam o conceito, vão dizer: realmente, uma baleia é um mamífero, tá? A baleia não é um peixe grandão, a baleia não é um monstro do mar, a baleia é um mamífero. Uhum. Correto isso? Correto. Agora, se o professor chega na sala de aula e pergunta aos alunos: o que é uma baleia? 90% fala, é um peixe grande. 10% fala, é um monstro marinho. Esse professor sai da sala de aula e fala, realmente, a palavra mamífero é uma palavra ambígua, eu não vou usar para eles, não. Esse professor é um bom professor? Não. Se ele abandona a palavra porque Pois. as crianças não entenderam no primeiro momento? Sim. Não. O bom professor vai falar o quê? Vai dar Ele todos que os não dados. consegue explicar. Oi? Ele que não consegue explicar. Ele tem que explicar primeiro, depois usar o termo. Vai ser um bom professor, tá? É igual aqui. Posso falar que Maria é corredentora? Sim. Explica primeiro o quê e depois dá o termo. Resolvemos a questão, Tá certo. tá? Padre, muito obrigada. É assim, De nada. qual o conselho o senhor daria para um jovem que quer estudar teologia? Eu tenho um muito bom. Eu Segue o Padre Anderson. compro os Ensinar livros a do gente Padre assim que serve. Anderson. Tem 7 livros já publicados, não é, Padre? Tem uns livros publicados. Já tem por aí, por esse número, né? Dá para sair um agora sobre São Tomás, desse ano. Está quase pronto. Lá no Instagram do Padre tem o link para poder comprar os livros. Quem quiser ver os livros que tem, para quiser comprar. Aqui tem um deles aqui, ó. Mostra aí agora pra recente, gente. que é de Educar na esse aqui. liberdade. Princípios pedagógicos da ética e das virtudes. Isso aqui é mais de educação, mais filosofia, teologia moral. Para professores, Mas ó. É Pra uma todos. obra difícil, mas boa. Uhum. E tem bastante, né? Assim, procurar uma faculdade boa de teologia, né? Temos muitas faculdades boas, sérias, e que veem a teologia como um serviço à igreja, né? Como um serviço à fé das pessoas humildes, das pessoas simples, tá? As pessoas simples, às vezes, não têm tempo, não têm condições, né? O teólogo tem que ter, e o teólogo tem que falar o difícil de forma fácil. Isso é o serviço, né? Isso é o serviço à teologia, isso é o serviço ao povo de Deus. Transformar os conceitos difíceis em conceitos acessíveis, para alimentar o povo de Deus. O povo, quanto mais conhece, mais ama. Quanto mais ama, mais vai procurar conhecer. Muito obrigada. O senhor fez isso muito bem hoje. Obrigada, Padre. Como sempre, é muito bom conversar com o senhor. E foi uma grande alegria, né, mãe? A gente sempre que conversa com o Padre Anderson, a vontade é de ficar conversando. É verdade, porque é o que ele falou, né? O que é complicado se torna acessível, né? A gente sente que tem mais vontade de querer conhecer, né? Então, Padre, um beijo, boa noite. Deus abençoe. Obrigado. Vamos terminar com a bênção do Padre, então, né? Dá uma bênção para todos Podemos. nós.
Tá, podemos. O Senhor esteja convosco. Ele Está está no no meio meio de de nós. Por intercessão de nosso Pai Aparecido, todos os santos anjos de Deus, São José, padroeiro das famílias e de toda a igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada a todos que ficaram conosco até aqui. Não deixem de compartilhar, de comentar, de deixarem seus likes, porque isso ajuda a gente, o canal, a crescer e chegar a mais pessoas também. Muito obrigada a todos e Deus abençoe todos nós.